E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que ele quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos abençoa nesta manhã, para que as tuas verdades elas possam saltar aos nossos olhos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua amada igreja. Nós somos carentes de ouvir a tua palavra, de entender o teu evangelho. Só o Espírito Santo pode nos iluminar para isso. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos vendo que Deus não nos dá nada em termos de tarefa e de obrigação, sem antes nos capacitar para isso. Do contrário, ele seria um Deus injusto. E não estamos falando assim do nosso Deus. Paulo, ele nos mostra aqui nos 3 primeiros capítulos que Deus nos deu tudo, a começar pela salvação, a começar pelo seu decreto. E agora, nós também temos deveres a cumprir como igreja do Senhor. Deus, meus irmãos, em cada trabalho que a gente venha a fazer, em primeiro lugar, Ele quer que sejamos, primeiro de tudo, adoradores. Primeiro de tudo, adoradores. Ele não quer martas que apenas fiquem trabalhando sem nenhum propósito ou sem ver as verdadeiras prioridades. O que ele quer são Marias. Ele quer que uma pessoa fique preocupada, em primeiro lugar, em adorá-lo. Não aquela pessoa que trabalhe e faça tudo na igreja, se preocupe com tudo menos em servir a Cristo. Isso nós chamamos de ativismo. Então, existem prioridades. Adoração no serviço. Isso deve ser a nossa prioridade. Veja como a própria linguagem de Efésios, ela nos mostra isso. Constantemente Paulo está adorando ao Senhor no meio aqui das recomendações que ele fala para os irmãos de Efésios. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa, antes de falar da função da Trindade, ele já começa adorando ao Senhor. No final aqui da segunda oração dele, em Efésios capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A adoração, ela está muito presente na carta de Paulo aos Efésios. E vimos a primeira obrigação, na semana passada a gente viu Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Nós vimos a primeira obrigação que a igreja tinha, é a obrigação com a comunhão. Ele vai dizer, vocês devem estar unidos, no vínculo da paz. E a gente viu o que era esse vínculo, vocês devem estar acorrentados à paz. Acorrentados uns com os outros no sentido de comunhão e acorrentados na paz. Assim como ele vai dizer, eu sou prisioneiro no Senhor. É a mesma palavra acorrentados. Nós vimos isso na semana passada também. Versículo 3 do capítulo 4. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Versículo 7, ele vai começar a destacar outras bênçãos que Deus derramou para a sua igreja e como nós, na prática, devemos usar. Ele vai falar agora aqui sobre dons espirituais. Assim como ele falou lá em 1 Coríntios 12, e vai destacar ainda, falando dos dons voltados para o culto, lá em 1 Coríntios 14, ele agora vai mencionar
E ele agora vai focar nos dons espirituais. Porque dons eles são nada mais, nada menos que presentes de Deus. São presentes que Deus dá ali, e eles, ao contrário de uma pessoa que recebe o presente e gosta de guardar, o dom, ele deve ser usado. Ele não pode ser guardado. Tem aquelas pessoas que compram o presente e guardam, né? Quem vai usar? As pessoas que pegaram esse negócio quando ela morrer, porque ela não usa o presente, né? Ela gosta de guardar. O dom não pode ser guardado, senão nós vamos ser comparados lá àquele homem da parábola que enterrou o seu talento, né? Então, isso não é permitido. Versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Essa palavra graça no versículo 7 não está vinculada à salvação. Isso é raro no Novo Testamento, porque geralmente a palavra graça sempre está vinculada ali à graça de Deus em nos salvar, em ser compassivo conosco. Aqui a graça é nada mais, nada menos o dom que Deus nos dá. Por isso que ele está dizendo assim, olha, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Essa graça aqui é a capacidade espiritual que Deus nos dá para trabalhar na igreja. E Deus dá uma facilidade, digamos assim, um presente a cada um especificamente para usar para o reino de Deus. Por isso que ele fala, olha, concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. E é muito interessante aqui, porque quando Paulo vai listar esses dons, Paulo está falando sobre dons, e obviamente ele vai listar alguns dons, pelo menos. Nós não temos na palavra de Deus, por exemplo, uma lista completa, né, fechada de todos os dons, mas eu tenho listas maiores comparadas a essa aqui de Efésios. Por exemplo, como eu já falei, 1 Coríntios 12, tem muitos dons ali que nós podemos aplicar para a igreja. Aqui não. Aqui nós só temos dons para a liderança. É muito interessante isso. Paulo foca apenas nos dons para a liderança. E aqui atrelando aos ofícios da liderança. Versículo 11, como eu li para vocês. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Mas é claro que ele não está falando apenas para a liderança da igreja. Embora ele está listando aqui os dons da liderança da igreja, ele não está falando apenas. Por quê? Porque logo no versículo 7 ele diz, olha, Deus deu essa graça, deu esses dons a cada um de nós. E se ele deu a cada um de nós, ele está englobando aqui todos os eleitos, né? Todos os membros da igreja. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É muito interessante essa palavra medida. Foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Em outras palavras, na Ara, por exemplo, nós temos proporção, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui na NAA, a tradução está mais precisa, porque essa palavra medida dá uma ideia de uma ciência exata. Olha, foi separado algo exato para você. Quanto tem esse... Quanto é que mede esse salão? Mede 120 metros, ponto 5, né? Pronto. Então é exato, é a medida exata. Proporção também tem muito a ver, mas que é medida da ideia de, olha, é certo ali. É diferente, por exemplo, chega para um paulista e diz assim, onde é que fica tal lugar? Ele é logo ali. O logo ali do paulista é 20 quilômetros, né? No mínimo. Por quê? Porque ele mora numa cidade 8 vezes maior que a nossa, né? Então a ideia de perto para ele é muito diferente da minha ideia de perto. A minha ideia de perto é ali na esquina. A ideia de perto para ele é como daqui para Olinda. Isso é o perto para o paulista. Então, essa ideia de distância é relativa. É relativa. O que pode ser distante para mim, pode não ser para você. Mas quando eu pego um GPS e ele me diz assim, 8 quilômetros. Se você for para tal lugar, você vai... É mais perto, é 6 quilômetros, mas o trânsito está maior. Então, lá você vai chegar às 10h05.
E aqui, embora seja maior o tamanho, você vai chegar de 9,50. É preciso, né? O GPS é preciso, ele diz a hora que você vai chegar. E ele está falando aqui de medida, ele está falando aqui de exatidão. Ele pegou uma unidade de medida e deu uma porção para o eleito. Mas prestem atenção, ao mesmo tempo que ele está distribuindo aqui na medida que ele deseja, ele não distribui igual para todo mundo. Cada um tem uma medida. E essa medida, ela não é igual. Ele não pega 2 quilos de dom e dá igualmente para todo mundo. Ele não faz isso. Ele distribui para nós, olha o que é que o versículo está dizendo, segundo a medida do dom de Cristo. Segundo o plano de Cristo para a sua vida. E a fonte é Cristo. Ele pode pegar e me dar um dom, e ele pode chegar para você e lhe dar 2 dons. Ele pode chegar para mim e me dar 2 dons, e ele pode chegar para Marcos e dar 3. Quem decide é ele. E eu não devo ficar com raiva de Marcos, eu não devo ficar com raiva de nenhum irmão, porque tem mais dons do que eu. Porque, na verdade, isso aqui não é uma competição de quem tem mais dons. Uma pessoa pode ter 3 dons e outra pessoa pode ter 1, mas esse 1, ele é um dom mais necessário, no sentido de, esse dom ele não pode faltar, por exemplo, no culto, como o dom de pregar. É um dom que ele não pode faltar na igreja. Alguém com dom de pregação. É um dom mais necessário. Aquela pessoa tem mais, mas ela não tem dons tão necessários como o dom de pregação. E assim vai. Eu não tenho que ficar com raiva, porque eu não tenho o dom de fulano. É exatamente o que ele fala em 1 Coríntios 12. Uma orelha não fica reclamando porque não é pé. E o pé não fica reclamando porque não é orelha. Cada um tem essa função no corpo de Cristo. Ter mais dons do que o outro não significa que você é mais importante do que o outro. Ah não, você é mais importante. Deus lhe ama mais do que o outro. Vimos na semana passada que Deus só ama mais o Filho, Cristo. A todos os outros eleitos ele ama igualmente. Não tem aquele predileto para o Senhor. E não tem ninguém salvo que não tenha algum dom. Todo eleito, Deus distribuiu algum dom para você. Ou seja, jamais pode existir ociosidade no corpo de Cristo. Nós temos que dar à igreja, fornecer à igreja esse presente que Deus nos deu. É Ele quem distribui. Então, de onde vêm os dons? O versículo 7 já nos respondeu, de Cristo. Qual é a fonte desses dons? Emana de Cristo. Quais são os dons citados aqui? Os dons de liderança. Mas para que eles servem? Nós vamos ver aqui nesta manhã. A fonte dos dons, a descrição dos dons e o propósito do dom. Como eu disse, versículo 7, a fonte, eles vêm de Cristo. Mas existem alguns detalhes aqui sobre o fornecimento desses dons. Por quê? Porque para nos dar esses dons espirituais, irmãos, Cristo teve que fazer muito. Para ter a autoridade e o poder de nos conceder esses dons, não foi simples. Veja, como diz aqui o versículo 8, né? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Parece, numa primeira leitura aqui, uma leitura um tanto confusa. O mesmo que desceu, foi o mesmo que subiu. Ele subiu, desceu, tinha que descer antes para depois subir de novo. Mas o que temos aqui, por trás disso aqui,
Na verdade, é um resumo do que Paulo já falou várias vezes em outras cartas, sobre a ressurreição de Cristo, sobre as implicações da ressurreição de Cristo no ministério evangelístico, ao alimentar a igreja com dons espirituais. E qual é o plano de fundo aqui do versículo 8? Ele está citando aqui o Salmo 68, no versículo 8. Essa citação aqui é do Salmo 68. E o que é que o Salmo 68 tem a ver com com a distribuição e o poder de Deus distribuindo os dons? Então, especificamente o que é que Paulo está querendo dizer com isso aqui, versículos 8 a 10. É a autoridade que Jesus adquiriu após ele ter ressuscitado. Ele quer frisar isso, atrelando a distribuições de dons. Por que ele quer falar dessa autoridade? Na verdade, nós já falamos sobre isso até na própria carta de Paulo aos Efésios, de como ele adquiriu poder e autoridade quando ele é assunto aos céus, quando ele ressuscita. Paulo já havia falado sobre isso. Por exemplo, volte aí a Efésios 1:20, na primeira oração que ele faz nesse livro, ele vai dizer assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, ele falou isso, por exemplo, lá em Colossenses. Foi assim que ele julgou todo principado e potestade, com toda a autoridade, como a gente vê lá em Apocalipse. Ele pegou o livro e ele desatou os selos do livro de Deus, porque a ele foi dada toda a autoridade. Os cristãos mais arcaicos, eles acreditavam no Cristo Victor, que é isso, né? O Cristo vitorioso. Eles usavam a letra V para evangelizar. O que seria isso? Quando você escreve a letra V, você nunca mais vai escrever a letra V do mesmo jeito. Você escreve a letra V, principalmente letra de forma. Você escreve uma perninha de cima para baixo e depois de baixo para cima. Eles chamavam da primeira perna do V e a segunda perna do V. Ele desceu para depois subir. O Cristo Victor. Né? Veja como o nosso credo apostólico, ele é pautado no Cristo Victor, ele é pautado no V. Quando ele vai falar sobre Cristo, primeiro ele desce. Cristo desce. Para depois ele subir. Né? Ele diz assim, ele nasceu da virgem, ele estava na terra, ele veio para a terra, ele desceu para a terra, ele desceu porque ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, uma autoridade romana foi lá e o condenou, mas pior, ele foi condenado à pior condenação da época, que ele foi crucificado, mas mais, ele foi morto, e depois ele foi sepultado, e depois ele desceu ao Hades. Olha, ele chegou no mais fundo escalão da humilhação, terminou a primeira perna do V, né? Desceu, estava lá em cima e desceu no mais fundo escalão. Mas aí, olha o nosso credo, ressurgiu dos mortos, já voltou para a terra, né? Já saiu da tumba, subiu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai, onde há de vir julgar vivos e os mortos. Terminou a segunda perna do V. Ele estava no mais fundo escalão e ele vai lá para cima. Ou seja, ele estava lá em cima, ele desceu e ele subiu novamente. Só que a informação que Paulo nos dá agora aqui é muito mais profunda, porque ele está falando da ressurreição de Cristo e ele está dizendo assim, ele não só ressurgiu para nos redimir, ele também ressurgiu para ter todo o poder e toda a autoridade de lhe conceder dons. Ele ressurgiu também para lhe santificar, não apenas para lhe redimir.
para lhe capacitar a servir. Para quê? Para a sua glória. Porque tudo visa a sua glória. E o que é que o versículo 8 está falando? Ele está falando da segunda perna do V. É a segunda perna, né? Versículo 8. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Muitos interpretam esse versículo aqui como aquele momento em que ele foi no inferno tirar as almas daqueles que não conheciam Jesus, como eles acreditam, está descrito lá em 1 Pedro, uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Jesus foi ao inferno libertar alguém, né, que estava preso lá, porque no Antigo Testamento não ouviu falar de Cristo. É injusto, né? Não ouviu falar de Cristo, então deve ser resgatado. Ele libertou os espíritos em prisão. É o que muitas pessoas acham. Foi o que ele fez nesses 3 dias, né? Antes de ressuscitar, ele estava lá no inferno, mostrando quem manda. Então, ele vai fazer isso aí, né? Então, não tem lógica isso. Em primeiro lugar, eu já digo que isso aqui não tem a ver com ele levar cativo o cativeiro, né? Como ele está dizendo aqui. Não, ele foi lá e humilhou Satanás no inferno. Eu não acredito que isso aconteça, porque para um Deus, que estamos vendo isso em Efésios, é um Deus que decreta todas as coisas. É um Deus que determina quem é salvo e quem não é, muito antes da pessoa ter nascido, muito antes do mundo ter fundado. Então, como é que Deus se enganou com algumas almas e agora ele precisa reaver o erro dele, mandando Jesus para resgatar essas almas do inferno? Ah não, Jesus se enganou e ficou algumas almas lá sofrendo no inferno sem merecer. E agora Jesus vai usar esses 3 dias para dar esse ajuste, né? Para fazer essa formatação, para trazer essas almas de volta. Desculpa aí, né? A gente deixou vocês passarem, né? Agora vocês vão para o céu, ninguém reclama, e aí fica tudo bem. Não, de forma nenhuma. Então por que Paulo está pegando o Salmo 68 e parafraseando aqui na autoridade de Cristo? O Salmo 68, literalmente, né, 68, 18, que ele tira aqui essa passagem, é um salmo de Davi, vai dizer exatamente assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. É interessante porque Paulo faz isso em muitas outras passagens, ele não cita essa passagem aqui do Antigo Testamento literalmente, né? Ele já vai citar e interpretar o que essa passagem queria dizer, o que essa passagem apontava. Ele está parafraseando essa passagem, na verdade. E como esse livro é inspirado, Paulo tem toda a autoridade de fazer isso aqui. Por quê? Porque o Salmo 68 especificamente fala do domínio de Davi em Jerusalém. Fala de como Deus subjugou os inimigos que estavam em Jerusalém, muitos ali filisteus. E aí como Davi entrou e ele dominou a cidade. Na verdade, isso é o grande feito de Davi. Ele expulsou os filisteus que estavam anos em Jerusalém. E Deus subjugou os inimigos do povo. Então, o Harold Homer, ele vai falar exatamente isso no seu comentário, né? Veja, os inimigos de Israel aqui são os filisteus lá que ficaram em Jerusalém e eles eram um calo no pé de Davi. Davi vai ser esse que vai dominar sobre esses inimigos. Mas é interessante porque existe um subiste às alturas aqui, né? E quando a gente vai para o Salmo 68 também, olha, subiste às alturas. Por quê? Porque é interessante, porque os inimigos eles iam para as alturas, eles tentavam se defender às alturas. Um exército no nível superior, ele estava às alturas. O tabernáculo ficava nas alturas. Moisés receber a lei, ele ia para o Monte Sinai. O templo, quando foi construído, tanto de Salomão como de Herodes, ele ficava no Monte Moriá, o mesmo monte de Abraão, quando foi testado lá para sacrificar o seu filho. Lembra? Todos esses templos, tabernáculos, quando eles eram estabelecidos em Jerusalém, eles ficavam no monte, eles ficavam em cima.
Então, para eu conquistar o inimigo que estava se defendendo, como último recurso, eu precisava subir às alturas. Que lá estava o exército final, eles estavam escondidos no monte, eles estavam nas alturas. Subiste às alturas para conquistar ali. Então, agora, não é? Ele está pegando, não é mais Davi aqui, ele está pegando o Salmo 68, mas ele está falando de Cristo aqui. Ele está dizendo, olha, agora é Cristo, o que o mesmo fez. Ele subiu às alturas. O Salmo 68 descreve esse exército subindo aos montes para recuperar Jerusalém e levando o quê? Cativo o cativeiro. Cativo os inimigos. Cativo aqueles que colocaram em cativeiro. Cativo aqueles que eram os guardas, os soldados. Os inimigos aqui em Efésios, eles têm várias interpretações. Vários homens renomados, eles vão dizer assim, quem foi esse inimigo que Jesus subjugou? Quem foram esses inimigos? Então, essa é a ideia, né? O Salmo 68, ele aponta para Cristo, o que Davi faz. Davi é um tipo de Cristo ali no Salmo 68. Porque o que ele faz subjugando os inimigos em Jerusalém é o que Jesus vai fazer subjugando os inimigos após a sua morte. É isso que ele vai fazer. Na sua ressurreição, ele sobe às alturas para subjugar os inimigos. Aí agora, veja, agora eu posso chegar, é o que o Dr. Brian Shepard, ele falou essa semana lá na palestra, eu até compartilhei para vocês lá no Jumper, né? No grupo lá. Ele vai dizer, olha, agora eu posso dizer que Davi é um tipo de Cristo no Salmo 68. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo... E Paulo está parafraseando isso, dizendo que não, isso aqui, o que Davi faz em Jerusalém, aponta para o que Cristo vai fazer nas alturas, também ao ressuscitar. Agora eu tenho toda a autoridade para pregar no Salmo 68, dizendo, olha, Davi é um tipo de Cristo. Eu não posso dizer tudo, né? Tudo que eu quiser na palavra de Deus aponta para Cristo. Eu preciso ter respaldo para isso. E Paulo vai lá e nos dá respaldo para isso. Então, quem seriam os cativos? Quem seriam esses inimigos que Jesus subjugou, levou cativo ou cativeiro? Duas interpretações. Uma de Crisóstomo. Crisóstomo, ele vai dizer, né, arcebispo de Constantinopla, ele vai dizer que os inimigos literalmente Satanás, o pecado e a morte. É isso que Jesus vai subjugar ao ressuscitar, com todo o poder e com toda a autoridade. Eles são os inimigos implacáveis da humanidade. E Jesus aprisionou todos eles quando ele ressuscitou. Já outro homem chamado Justino, século II, Justino vai dizer que o que Cristo vai resgatar aqui vai subjugar aqui não é Satanás, mas são os presos de Satanás. São os presos de Cristo. Então, justamente, vem aquela ideia de que ele vai no inferno resgatar essas almas em prisão. E justamente Justino cita 1 Pedro. Não, são os presos de Satanás, não é Satanás. São os presos de Satanás. E ele combina com isso aqui, né? Porque Justino vai dizer, versículo 9, ora, o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Olha, regiões inferiores da terra, inferno. Jesus foi no inferno resgatar esse povo. Não existe um resgate literal de Jesus, de almas que estão por engano no inferno. Não existe isso, irmãos. Cristo de fato nos resgatou. A Bíblia fala que ele nos tirou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do seu Filho amado, lá em Colossenses. Isso é verdade. Ele faz isso, mas não pegando uma espada e matando ninguém. Ele faz isso na cruz do Calvário. Ele vai saquear o reino e o império das trevas quando ele liberta os seus eleitos no seu sacrifício na cruz. Esse é o que nós chamamos de o grande resgate. Que Satanás não entende. Que se tivesse entendido, não teria tentado Judas para contribuir com esse sacrifício. Ou seja, o inimigo que é derrotado de uma vez por todas na cruz do Calvário é o diabo. E agora Paulo está dizendo, olha, só por causa disso, o que ele fez,
Ele tem toda a autoridade e todo o poder de lhe conceder dons, de lhe dar os dons para a igreja do Senhor, para os salvos. Enquanto Davi está subindo lá no monte para conquistar Jerusalém, no Salmo 68, Cristo vai subir aos céus e ele vai expulsar Satanás e vai prender ele para ter todo o poder e toda a autoridade de nos conceder dons. Ele levou o cativo o cativeiro, é isso que ele está dizendo. Olha, ele levou preso o carcereiro, é isso que ele está dizendo. Quem é que nos aprisionava? Efésios 2 já nos disse 3 coisas. O príncipe da potestade do ar, que usava a agenda do mundo para lhe aprisionar, e os seus desejos carnais, e o pecado, e isso levava o quê? A morte, porque inclusive você estava morto, foi ele que lhe deu vida. Você estava morto. Foi isso que lhe aprisionava. Ele levou cativo o carcereiro. Ele levou preso quem estava lhe prendendo. Cristo fez isso literalmente quando ele ressuscitou. Após a ressurreição de Cristo, nós temos uma coisa que nós chamamos de a peleja de Miguel. É quando Miguel e os outros anjos, de uma vez por todas, vai expulsar o diabo dos céus. Isso significa que durante todo o Antigo Testamento, o diabo estava nos céus, ele não estava no inferno. Ele estava na terra e nos céus. Ele andava livremente no céu. Ele conversava livremente com Deus no céu, a hora que ele quisesse. No Antigo Testamento todo. Ele só vai ser expulso dos céus após a ressurreição de Cristo. Apocalipse 12 é claro quanto a isso. Quando o dragão é expulso e leva com ele, arrastando na sua cauda, 1/3 das estrelas do céu. Quer uma prova disso? Abra lá em Jó. Jó capítulo 1. Por favor. Jó capítulo 1, versículos 6 a 12. É muito claro isso aqui. Versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Opa, isso aqui é o quê? Isso aqui é no céu. Muitas vezes o Antigo Testamento fala sobre filhos de Deus como sendo os salvos. Gênesis 6, por exemplo. Os filhos de Deus se relacionaram com os filhos dos homens. Aqui a descendência de Sete se relacionou com a descendência de Caim. Mas aqui não, aqui filhos de Deus é anjos. Olha, os anjos foram lá para o céu apresentar-se diante do Senhor e no meio dos anjos estava Satanás. Ah, mas porque Satanás ainda não era Satanás. Não, aqui já era Satanás. A Bíblia está dizendo, anjos e Satanás estavam todos juntos no céu, se apresentando aqui ao Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, olha, Deus está conversando livremente com Satanás. De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Você estava onde? Como se Deus não soubesse. Ele queria que Satanás dissesse. Você estava onde? Estava pela terra. Opa, o diabo ele tinha acesso à terra e ao céu livremente. Eu estava na terra, rodeando a terra. Aí Satanás vai dizer, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoasse a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti e a tua face. Olha, Satanás está debatendo com Deus livremente. Ah, tem visto meu servo Jó, homem bom, fiel? Também? O senhor botou uma cerca, ninguém pode mexer nele? Ele está indagando com o diabo, com Deus, perdão. Ele está indagando aqui, ele está falando o que ele quer. Ele está confrontando. Ele está dizendo na cara de Deus assim, olha, ele só tem as coisas porque você dá tudo a ele. Tira as coisas dele que ele vai blasfemar na hora. Está acusando Deus. Ele tinha esse poder, diabo, acusador. Ele senta na cadeira de acusador no céu e ele acusava o Antigo Testamento
todinho. Aí Deus vai dizer, tá bom então. Olha que Deus, ele manda em tudo, ele manda no diabo. Você vai tirar tudo dele, você vai tocar na vida dele. E aí eu vou provar a você que não é porque a pessoa tem ou deixa de ter, mas é a minha graça, é porque eu chamei ele. E aí não tem como ele negar, ele resistir, ou ele servir a você, se eu separei ele para mim. É isso que Deus vai provar o diabo usando a vida de Jó. O diabo está no céu. O diabo está no céu, ele não está no inferno, ele não está preso, ele tem acesso a Deus, ele conversa com Deus. Ele questiona Deus. Ele tinha essa autoridade, ele tinha esse poder no Antigo Testamento. Isso é tirado dele, ele não tem mais acesso ao céu. Assim que Jesus ressuscita, ele vai levar cativo o cativeiro. A gente leu, eu achei muito interessante, a gente leu Marcos 3 na leitura continuada, no culto à noite. E Marcos 3 vai falar justamente, os escribas chegam para Jesus e acusam ele, olha, ele expulsa demônios possuídos aí por Beelzebu, né? Com o poder de Beelzebu. E eu li essa passagem e eu fiquei matutando a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é incrível, é fantástica. Ele vai chegar e dizer, escribas, o demônio, ele tem algo que vocês não têm. Eles são, pense numa qualidade. Jesus vai falar a qualidade do diabo. Eles são unidos. Eles são muito unidos. O império deles está totalmente unido. Não tem aquele negócio como a gente vê nos filmes, né? Um vilão, eles são vilões, aí um trai o outro, né? O diabo, ninguém trai o outro, não. Eles são unidos, eles são fiéis. Por quê? Porque tem um Senhor sobre eles que não deixa ninguém brigar, que não divide as tropas diabólicas. Eles são unidos. Ele está dizendo, olha, eles são melhores do que vocês, porque eles são unidos. A casa deles, Jesus diz em Marcos 3, literalmente isso, a casa deles não está dividida, né? Eles não brigam entre eles. Mas Cristo continua, usando a analogia lá do valente. Eu amarrei o valente. Por quê? Ele vai dizer, ninguém entra na casa, Marcos 3, ninguém entra na casa do valente e rouba lá as suas coisas sem antes ter amarrado o valente. Tem que amarrar o valente. Senão o valente vai com tudo para cima da pessoa. Então, ninguém liberta os presos sem antes amarrar o opressor, amarrar o carcereiro. Então eu fiz isso. Eu amarrei o carcereiro e eu libertei os cativos. O cativo agora é o cativeiro. O cativo agora é o opressor. Então, esses são os dons do Cristo exaltado. Cristo fez tudo isso aqui para lhe conceder dons. É por isso que ele tem toda a autoridade. Ele senta à destra de Deus Pai. Primeira coisa que Jesus vai fazer, né? Primeiro ato do Jesus recém-entronizado, Pentecostes, né? Ele vai dizer assim, recebam o Espírito. Ele vai capacitar a igreja para que ela espalhe o Evangelho. Através de quê? Através da distribuição de dons. Ele só teria esse poder após ressuscitar e levar cativo o cativeiro. Aí vamos para o versículo 9. Que diz assim, ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Temos aqui a segunda perna do V, né? Ele desceu até as regiões inferiores, depois ele subiu novamente. E percebam, irmãos, o que é que ele está querendo dizer aqui com regiões inferiores, né? Ele está falando aqui do inferno? Não. Ele está falando aqui da terra. Cristo foi para debaixo da terra. Cristo foi sepultado. É isso que ele está querendo dizer aqui. A profundeza aqui, o Hades, como Jonas vai dizer, né, que desceu ao Hades também, ele estava afundando. Aquilo ali são as profundezas da terra. Cristo foi sepultado. Cristo ser sepultado é o ponto mais fundo da sua humilhação. Ele desceu às profundezas da terra. Isso não é literal, porque o corpo não ficava debaixo da terra como a gente faz, né? Ficava
naquelas sepulturas ali. Mas essa era a necessidade. Olha, ele morreu, ele precisa, antes do sábado, ser sepultado. Vamos providenciar, e tudo foi providenciado para imediatamente ele ser sepultado. Por quê? Porque esse é o ponto mais alto da sua humilhação. O seu corpo, ele ficou inerte, sem responder, durante 3 dias. Para constatar, olha, ele morreu. O seu corpo não responde. Isso aí é o ponto mais alto da sua humilhação. Necessário passar por isso para conquistar toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. É interessante isso, porque ele subiu onde? Ele subiu acima de todos os céus. Opa, existem vários céus. É isso que ele está dizendo aqui. É muito interessante isso. Quantos andares tem os céus? Ele diz, ele subiu acima de todos os céus. Tem quantos céus? Se ele está falando aqui no plural, não é? Se a gente pegar, por exemplo, quais são as evidências bíblicas, né, que nós temos vários céus? Essa aqui, quando a gente vai lá para Coríntios, onde Paulo diz que subiu ao 3º céu, né? Subiu ao 3º céu. Opa, então o céu tem vários andares? Tem gente que diz, não, o céu é o seguinte, teorias, né? Esse céu aqui é um, o céu do espaço é outro, certo? O céu do espaço lá é outro. E o céu mesmo, céu, casa de Deus, onde está os salvos, é o 3º andar. Então, Paulo foi para o 3º andar. Aí tem gente que diz, não tem sentido. Porque o céu que a gente está vendo já é o céu do espaço. Né? Então, o céu do espaço é um. O céu para onde vão os mortos agora é outro. E a Nova Jerusalém é o 3º céu. Tem gente que diz isso. A Nova Jerusalém é o 3º céu, que ainda não está completa. Vai ser completa quando vier novos céus e nova terra, né? Quando for tudo junto. Mas aí Paulo foi para lá. E aí, qual o respaldo bíblico que a gente tem? Nenhum. Não tem. A gente não tem. Por quê? Porque não é para ficar sabendo muito sobre o céu. Só algumas coisas que a palavra diz. No céu a gente vai descobrir quantos andares tem o céu. Os judeus no período intertestamentário diziam que o céu tinha 9 andares. 9 andares. Não sei qual é o respaldo que eles tinham para isso. Mas não, o céu tem 9 andares. Mas quantos andares tem o céu? A gente não sabe. A gente não sabe se esses 3 andares de Paulo foi lá já no céu ou esses 3 céus mesmo. Não sabemos. Por quê? Porque Gênesis vai dizer assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus andava sobre a face do abismo. E no primeiro dia, calma, e o céu? O Senhor criou o céu e a terra, e aí o Senhor só está falando da terra, e o céu? Fala um pouquinho do céu. O Senhor falou de todos os dias, e tudo que o Senhor criou nesses 7 dias na terra, e como foi que o Senhor criou o céu? Não interessa. É isso que a Bíblia está dizendo. Interessa você saber sobre a terra, mais sobre a terra, porque é aqui onde você está agora. O céu nós só temos vislumbres. Mas o que o texto está dizendo? Eu não sei se tem 3 andares, o céu. Eu não sei se tem 9 andares. Eu não sei se tem 50 andares. O que eu sei? Que Cristo está acima de todos eles. É isso que a Bíblia está dizendo. Se tem 9, se tem 3, se tem 50, não importa. Cristo está na cobertura do céu. Ele está no último. Ele está acima de todos os céus. É a segunda perna do V. Ele foi da sepultura para estar acima de todos os céus. Tem gente que diz assim, fulano está no topo do mundo, né? Ele está no topo do mundo, ele manda em tudo, todo mundo gosta dele. Jesus está no topo dos céus. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a questão da autoridade. Ele está no topo, ele está no último andar dos céus. Para quê? Para encher todas as coisas. O que é isso? É para ter toda a autoridade de mandar o Espírito Santo e ele vai encher. É por isso que ele habita em nós. Ele nos enche. E ele, com isso, nos dota de dons. Cristo teve que fazer tudo isso aqui para que você tivesse um talento específico para usar para a causa dele. Olha como isso é importante. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que foi que ele fez para você ter a capacidade, pela sua graça, de trabalhar na igreja. Foi tudo isso que ele fez. E ele fez de forma perfeita.
Aí agora a gente vai concluir por causa... Eu vou só até o versículo 11. Eu vou fazendo o sermão e aí eu vou vendo o tamanho. Eu digo, não, então aqui já deu, né? Versículo 11 é onde a gente pode chegar hoje. Ele vai dizer assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 4 grupos aqui, eu não posso deixar de falar sobre cada um deles, né? Por que 4 grupos? Porque um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelistas e outros... E aí a gente coloca num grupo só, pastores e mestres. Porque todo pastor tem que ser um mestre. Ele tem que ter o dom de mestre para ser pastor. Mas nem todo mestre necessariamente tem que ser um pastor. Você pode ser um mestre, um teólogo, uma pessoa que sabe ensinar, mas não tem os outros dons para o ofício de pastorado. Então você é um mestre dentro da igreja. Não precisa necessariamente, mas todo pastor tem que ter esse dom aqui. E por que nós não temos a lista completa de dons? Porque ele só fala da liderança, não é? Por exemplo, como eu falei para vocês no começo, em 1 Coríntios a lista é muito maior. Porque ele entende que aqui ele precisava focar em Efésios na liderança. A liderança, ela tem esse papel, certo, irmãos? A liderança tem o papel de fazer sobressair o dom das pessoas na igreja e colocar cada um no seu devido lugar quanto ao dom que eles estão vendo. Esse é um forte papel da liderança. A liderança tem o dom de liderar e com esse dom ela vai pedindo a Deus para Deus aflorar o dom das pessoas na igreja e dizer, não, vamos colocar fulano nisso aqui, vamos falar com fulano, vamos recomendar para que ele seja aqui, vamos falar com fulano que está crescendo, eu acho que ele tem um dom para pregar, para ser pastor, vamos investir isso nele. É a liderança que faz isso. Então, a liderança, ela capacita. Não é porque ele está falando aqui porque a liderança é mais importante, pelo contrário. Na igreja, irmãos, a liderança é o maior servo. É a quem mais serve. É a liderança. Ninguém pode servir mais do que a liderança. Tem alguma coisa errada. Se alguém está sobrecarregado e a liderança só está com a pompa de ser liderança. Isso não é a igreja do Senhor. Então, no grande corpo de Cristo, nós temos apóstolos, profetas e evangelistas. Esses 3 foram derrubados, esses ofícios, no primeiro século já. Profetas, apóstolos e evangelistas. Nós não temos mais esses ofícios hoje. Já no primeiro século, eles desapareceram. O único que sobra aqui é o 4º e último, pastores e mestres, certo? Que aí engloba presbíteros e pastores na igreja, certo? E aí a gente vai, versículo 1, versículo 11, primeiro ponto, os apóstolos. Você tinha que ter o dom de apóstolo e você tinha que ter o ofício para isso, né? Qual é a questão de você ser um apóstolo? É Jesus pessoalmente ir falar com aquela pessoa e dizer, olha, eu quero você para este fim. Era assim que eram os apóstolos. Ele fez isso com os 12, né? Um morreu, suicidou, que foi Judas, e aí outro substituiu ele, que foi Matias. E aí nós temos os 12 apóstolos que fundamentavam a igreja. Depois, acredito eu, ele fez isso com mais 2, além dos 12. Ele fez isso com Tiago, irmão dele, e ele fez isso com Paulo, certo? Ele chama Tiago, 1 Coríntios 15 vai dizer que ele apareceu também a Tiago, e Gálatas 1 vai dizer que o apóstolo que Paulo se encontrou, ele vai chamar Tiago de apóstolo. Então, acredito eu, existem divergências quanto a isso, acredito eu que Tiago virou um apóstolo tardio, assim como Paulo. Mas não depois que Paulo, antes de Paulo. Então veio os 12, Judas morreu, Matias ficou no lugar dele, 12. Tiago e, claro, por último, o profeta dos gentios, Paulo, 14. Não consigo achar mais ninguém também na Bíblia com esse título e ofício de apóstolo. Só 14. Morreu, não tem mais apóstolo, não tem sucessão de apóstolo, né? Tem apóstolo nos dias de hoje, tem gente que diz que é apóstolo. E aí, como é que a gente faz? Tem que tem que mostrar uma foto com Jesus, primeira coisa, né? Primeira coisa, tem que mostrar uma foto com Jesus.
Porque Jesus tem que vir pessoalmente e dizer, eu quero você para apóstolo. Não tem sentido Jesus fazer isso nos dias de hoje. Por quê? Porque a função era para fundamentar a igreja. Era para estabelecer a igreja. A igreja está estabelecida há muito tempo. Qual é o sentido? Então, tem que ter uma foto com Jesus e tem que ter uma certidão de nascimento e você tem que ter uns 1900 anos, né? Tem que ser nascido no primeiro século. 1900, 1950 anos. É ridículo isso, pastor. Mas se a pessoa diz que é apóstolo, eu vou também responder à altura de forma tão ridícula quanto. É ridículo. É falta de conhecimento bíblico alguém se denominar apóstolo nos dias de hoje. Então, não existe mais. Paulo, ele vai dizer, eu sou o nascido fora de tempo. É aquele que não foi planejado. É como se ele tivesse dito assim, que não foi planejado no dito popular, né? É aquele que nasceu que ninguém esperava. Geralmente o nascido fora de tempo é o último, né? Olha, vamos se precaver para não ter mais, digamos assim. Foi nascido, ninguém estava esperando. Ele está dizendo literalmente, eu sou o último. Acabou, né? Não tem mais. Segundo ponto, profetas. E aqui ele não está falando dos profetas do Antigo Testamento. Ele está falando dos profetas do Novo Testamento. Daqueles que ajudaram os apóstolos a fundamentar a igreja também. Como ele fala aqui, por exemplo, em Efésios 2:20, quando ele está dizendo assim, Efésios 2:20, ele vai dizer, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Eu já falei várias vezes sobre vocês, existiam profetas no Novo Testamento, aqueles que falavam revelações, como Ágabo, como Silas, eu já disse isso para vocês. Mas por que eles eram o segundo escalão aqui? Aqui tem muito de hierarquia, tá, irmãos? Apóstolos, profetas. Por que eles eram o segundo escalão? Porque nenhum deles, como eu também já disse a vocês, eles foram inspirados. Nenhum deles foram inspirados, né? A ponto de escrever nenhum livro do Novo Testamento. Do Antigo, sim, vários escreveram, mas do Novo, nenhum profeta do Novo Testamento escreveu o livro. Só os apóstolos. Ou pessoas instruídas diretamente pelos apóstolos. Mas quando o período da revelação acabou, acabaram também os profetas. Acabou ali aquele momento da escrita do Novo Testamento. Não tem sentido estar profeta dizendo coisa além daquilo ali. Cessaram também os profetas. Na verdade, não, né? Porque agora nós temos muitos profetas, né? Tantos profetas, tantas pessoas dizendo, eis que te digo, cheio de profetadas, né? A igreja não precisou deles por 1900 anos. Agora, no último século, tem um monte. É um absurdo. É inacreditável pessoas estarem se denominando profetas no dia de hoje. E por último, do bloco aqui dos que não existem mais, são os evangelistas, né? A gente sabe que Timóteo era evangelista. Filipe, né, um dos 7 lá, servindo as mesas lá em Atos, ele também foi mencionado como evangelista, e esse é um dos mais polêmicos, porque o evangelista é como se ele fosse um missionário. Ele não é uma pessoa específica, pastor, que fica naquela igreja, mas ele era levantado para plantar igrejas e apontar pessoas para serem os pastores dessa igreja. Timóteo fez isso lá em Éfeso, inclusive aqui. Tito fez isso lá em Creta. Ele fez isso. Ele apontava pessoas, olha, não sai da ilha de Creta sem você ter denominado lá os presbíteros e pastores. Eles eram missionários. Hoje as pessoas colocam aí os missionários. Eles são chamados de missionários. A igreja presbiteriana chama eles de missionários, mas não existe um ofício hoje. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela não coloca o ofício evangelista. Nós não temos esse ofício. Nós acreditamos que esse ofício ele foi embora. Né? Tem um livro chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que ele vai dizer, olha, a importante função dos evangelistas eram arranjar os sucessores dos apóstolos, não para serem novos apóstolos. Mas eles apontaram, como eles andaram muito com os apóstolos, eles apontaram quem poderia ficar no lugar, naquele cargo ali, ocupando o cargo, não o ofício de apóstolo, mas a função ali de cuidar daquela igreja. Então eles tiveram essa importante função depois que cada apóstolo foi martirizado. Então isso aí também nós acreditamos que o evangelista, ele não exista mais nos dias de hoje.
ele pode ser chamado aí como missionário, né? Mas você pode ter o ofício de pastor e ser um missionário, né? Mas você não pode ter o ofício de evangelista. Nós entendemos que isso aí também não existe mais. E por último, pastores e mestres, esses existem, né? São os presbíteros que Paulo manda, né, Timóteo, lá em Éfeso, ir lá e falar, manda Tito lá em Creta também falar, escolher homens, né? Esses homens, eles não vão viajar feito eles estavam viajando. O pessoal que nasceu lá em Creta vai cuidar lá das igrejas de Creta, os presbíteros, os pastores, eles não vão ficar viajando, eles cuidam das igrejas locais e eles nasceram naquele lugar. Eles são daquele lugar. É muito diferente de Tito, é muito diferente de Timóteo, certo? É muito diferente desses homens. E aí vem um princípio muito interessante, irmãos, eu não posso terminar sem falar desse princípio. É a igreja que escolhe seus líderes. Olha Timóteo, olha Tito, vai lá e escolhe e aponta, né? Vocês vão escolher. Não é uma luz do céu que vai vir sobre a cabeça da pessoa que vai ser o pastor da igreja, ou da pessoa que tem que se reeleger presbítero. Não, é a igreja que aponta, é a igreja que escolhe. Não é mais nada miraculoso, é você que vai apontar. Você vai pegar todos esses requisitos que Paulo escreve em 1 Timóteo, escreve em Tito, e você vai pegar esses requisitos que são inspirados, e você vai dizer, não, esse é o pastor da igreja, esse é o presbítero da igreja. A igreja que aponta, a igreja que escolhe, esse é um princípio muito interessante. Então, concluindo, irmãos, duas rápidas aplicações. Primeiro, observar as pessoas que são compatíveis com a igreja e ir lá escolher elas para serem pastores, né? Para serem presbíteros. Então, é muito isso. Muitas das nossas eleições, essa é a primeira e penúltima aplicação que eu faço, elas são sem preparação nenhuma, né? A igreja nem sabia que ia ter eleição. A igreja chega e já recebe a cédula para votar, né? A igreja não é instruída antes. Tinha um edital que estava lá no mural, lá, ninguém nem sabia que estava lá esse edital. E isso é muito ruim. A igreja precisa ser instruída e precisa conhecer as pessoas que está votando. Deve existir preparo na igreja do Senhor. Porque veja a importância disso, né? Para um pastor se tornar, né? Para uma pessoa se tornar pastor presbiteriano, é quase uma via sacra, né? É difícil, não é fácil. O Geó está vendo isso, está passando esse processo, né? Ele não pode nem recusar meu convite. Pode nem recusar o convite. Tem que aceitar todos, né? É importante isso. E por que isso é importante? Porque você vai afunilando ali, você vai vendo as pessoas que realmente têm vocação. Mas quantas vezes esse sistema falha? O sistema falha. Por quê? Porque senão não tinha tanto exemplo errado aí de pessoas que não eram para ser ordenadas. E são. E por que falha? Porque muitas vezes a pessoa não tem a vocação, mas aí a pessoa fez tudo certinho. Fez o seminário, não é o caso de George, né? Ela fez o seminário, ela respondeu as perguntas, a vida dela é uma vida tranquila, tudinho. A gente não está vendo ali, eu não sei como é que a igreja viu vocação nessa pessoa, mas ela passou por... Aí o presbitério vai lá com pena e ordena. Tem pena. E está errado ordenar, porque não é para ter pena. Se a pessoa não tem vocação, e aí a gente vê os grandes exemplos que tem aí. Aí veja, o sistema falha muitas vezes. É um sistema difícil. Olha, o sistema presbiteriano é o mais difícil, o lugar mais difícil de ser pastor é na igreja presbiteriana. Graças a Deus por isso. Mas é muito difícil. É mais fácil ser pastor em outra e migrar para presbiteriana. É mais fácil. É mais fácil migrar do que se tornar. E às vezes a gente falha muito. Aí veja que princípio maravilhoso. Aí as pessoas elas descartam a eleição. Paulo está dizendo, tá bom, a pessoa foi ordenada pelo presbitério, mas se você quiser votar contra ela, ela não vai ser o pastor da sua igreja. No final, quem decide é a igreja. Tá bom, ela foi ordenada, mas ela não tem vocação, então ela não vai ser. Pelo menos você protege a sua igreja local daquela pessoa que não tem a vocação de presbítero, de pastor. No final é a igreja que vota. Então a gente não quer aqui. Então não vai ser, porque a igreja não quer. Aí as pessoas não valorizam a eleição. É o princípio bíblico de que a igreja escolhe. Nós temos que pensar nisso.
E por último, irmãos, falando dos dons aqui, né, a última aplicação, nós devemos descobrir o nosso dom. E se aquilo não é o nosso dom, nós não devemos executar na igreja. Né? A gente deve descobrir e ir atrás de pessoas que têm esse dom para que execute. Porque se eu não tenho o dom e eu estou executando ele na igreja, eu estou pegando aquilo que Cristo não me deu e trabalhando na igreja. E quem é que vai sofrer com isso? É a igreja. Eu tenho que trabalhar com aquilo que Deus me deu. Ah não, mas eu queria o dom do outro. Aí o outro não trabalha porque é omisso, e você pega o que Deus deu ao outro e trabalha. Quem é que vai sofrer com isso? A igreja. A igreja vai sofrer com isso. Cabe à liderança ela olhar e dizer, olha, você não é para esse dom. Você é para isso aqui. Eu vou ajudar você nisso aqui. Por isso que ele está primeiro focando nos dons da liderança. Esse é o papel da liderança. Porque o contrário também é verdade. Quando a igreja coloca a pessoa certa no trabalho certo, a igreja avança. A igreja cresce. E acima de tudo, em primeiro lugar, Deus ele é glorificado. Porque a capacidade que ele lhe deu está sendo lapidada, está sendo treinada, está sendo colocada em prática. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, te agradecemos por esse Evangelho que é vivo e tão atual nas nossas vidas. Nos abençoa ao longo desta manhã, abençoa este santo culto, abençoa as nossas vidas para que nós possamos glorificar o Teu nome através dos diversos dons que o Senhor espalha nessa igreja. Abençoa as nossas vidas, esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos, nesse momento, ficar de pé e louvar ao Senhor, hino de resposta, o Salmo 87.